Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver a questão de número 3 da primeira semana do volume 2 do PET de Química de Minas Gerais. Ela diz o seguinte: observe a figura abaixo e selecione as opções corretas. A questão apresenta então essa figura onde eu tenho a pressão de vapor em função da temperatura. A primeira curva corresponde ao líquido puro, tá? É a curva cheia, e a curva tracejada, essa segunda curva aqui, pontilhada, ela é a da solução, do líquido mais um soluto não volátil. Então, o que a gente sabe sobre propriedades coligativas? A gente sabe que a adição de um soluto não volátil a um determinado líquido faz com que a sua pressão de vapor diminua. Analisando a curva, a gente percebe o seguinte: na mesma temperatura, temperatura T, por exemplo, aqui, ó, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que a pressão de vapor da solução, né? Então, a adição do soluto não volátil diminui a pressão de vapor do solvente, ok? Então, a letra A diz o seguinte: a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido. É exatamente isso que a gente acabou de comentar. Então, essa alternativa é verdadeira. A letra B diz o seguinte: a pressão de vapor do líquido em solução é maior que a do líquido puro. É exatamente o oposto. A pressão de vapor do líquido em solução é menor do que a do líquido puro. Quando a gente adiciona o soluto não volátil, a pressão de vapor cai. A letra C diz o seguinte: a pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto. Então, está errado porque quando a gente adiciona o soluto, a pressão de vapor diminui. A letra D diz o seguinte: na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a do líquido em solução. De fato, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente percebe o seguinte, que na temperatura T, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que a do líquido em solução, tá? A letra E diz o seguinte: o abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Recorrendo à lei de Raoult, nós temos que o abaixamento da pressão de vapor do líquido, o ΔP, é igual à fração molar do soluto, né, o X1, multiplicado pela pressão de vapor do solvente, né, que é o líquido puro. Então, de fato, o abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução, ele é diretamente proporcional à fração de matéria do soluto, ok? Então, verdadeiro.